A Itália chegou ao número de 3.450 mortos por conta do novo coronavírus. Dessa forma, o país ultrapassa o número de mortes registradas na China. A União Europeia tomou medidas a partir de hoje para restringir a entrada de estrangeiros. Ficam suspensos todos os voos de dentro e para fora da União Europeia pelos próximos 30 dias. A medida foi uma decisão conjunta dos 27 países que compõem o bloco. Mas cada governo vai ter liberdade para pequenas adaptações. Ainda na Europa, Portugal decretou estado de emergência a partir de hoje por causa da pandemia de coronavírus. O decreto não estabelece imediatamente a quarentena obrigatória aos cidadãos, mas permite que isso aconteça caso a situação piore. De acordo com o último balanço, Portugal tem 642 casos confirmados de Covid-19 e 2 mortes. A gente vai agora para Lisboa conversar com Bruno Falsi, que faz mestrado em História Contemporânea na Universidade em Portugal. Olá, Bruno, tudo bom? Boa tarde, Thalita Galli, e boa tarde a todos aí que estão nos assistindo no programa Bom para Todos. Bruno, Portugal vive hoje algo parecido com o Brasil. Não há uma quarentena imposta, mas as pessoas precisam praticar esse isolamento. Como que tem sido aí para você? Então, a quarentena aqui em Portugal, ela funciona, ela não é obrigatória, né? Apesar de ser aprovado o estado de emergência, ele foi aprovado apenas para que o governo tenha legalmente uma brecha para poder aplicar essas medidas que são consideradas inconstitucionais, né? Por exemplo, obrigar as pessoas a ficarem em casa ou, por exemplo, fechar todas as instituições públicas, aeroportos e portos, fronteiras, enfim, como tem acontecido em massa aqui na Europa, né, em todos os países. É bom lembrar, Thalita, que a Itália, como você falou, superou o número de mortos da China e a França e outros países, como a Espanha, também têm adotado medidas drásticas contra isso. Portugal já cresceu, esses números que você falou, já são 3 mortos agora e 785 casos, mas Portugal tomou medidas muito cedo, né? Foi um dos países a tomar medidas antecipadamente e, portanto, o crescimento aqui está sendo um tanto controlado e que não é necessário o governo aplicar essas medidas que são permitidas pelo estado de emergência. Mas o cotidiano de todos aqui mudou completamente, né? O meu, inclusive, as minhas aulas foram todas canceladas, a minha universidade foi fechada e eu faço aulas por videoconferência agora, como todas as universidades estão fazendo. As escolas não há aulas, os pais, portanto, não podem ir trabalhar. Na verdade, isso tem criado uma crise muito grande para um setor da população que são dos imigrantes, que é a população mais afetada em relação a isso, tanto na questão do trabalho, quanto na questão de pagar suas despesas mensais, né? São os imigrantes, principalmente os imigrantes ilegais. E nessa categoria estão muitos brasileiros inclusos, né? E se recebem relatos, tanto ONGs, ONGs, ou seja, a Casa do Brasil também, que é uma entidade aqui em Portugal, ou a Embaixada do Brasil tem recebido também pedidos de ajuda, de brasileiros que não conseguem ter condições de pagar suas contas, sejam aluguéis, sejam conta de luz, seja conta de gás, e inclusive se dispõem a trabalhar mesmo sob quarentena obrigatória, de tão desesperados em que se encontram. E então, portanto, é importante salientar isso, né? Que há dezenas de milhares de brasileiros aqui em Portugal sujeitos a esse tipo de situação. E como a Cíntia de Paula, que é presidente da Casa do Brasil de Lisboa, disse, os imigrantes geralmente estão mais vulneráveis. A situação laboral de muitos é precária e muitas vezes até sem contrato de trabalho, o que dificulta o acesso aos direitos sociais. Aqui, para você ter acesso aos direitos sociais, você precisa contribuir, né? E muitos desses brasileiros, eles são trabalhadores ilegais, ou eles recebem no regime de recibo verde, que são tipo empreendedores no Brasil, chamados os pequenos empreendedores no Brasil, né? E muitos brasileiros estão nessa situação. Mas ainda bem que o governo português é um governo de esquerda, né? Do Partido Socialista, a tal da geringonça portuguesa, uma neo-geringonça agora,
com seus aliados do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, eles aprovaram, por exemplo, uma lei, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, contra os despejos, que eram coisas que aconteciam aqui regularmente em Portugal, que eram pessoas que não conseguiam pagar seus aluguéis e que, portanto, eram despejadas de suas casas. Então, devido a esse estado de exceção aí do coronavírus, foi aprovada uma lei em que é proibido despejar as pessoas de suas casas, mesmo que elas tenham dificuldade de cumprir com suas obrigações, enfim, de pagamentos, né? E outras medidas, por exemplo, é que os pais que tiverem seus filhos, enfim, aqui as escolas foram todas fechadas, então seus pais não podem trabalhar por conta de cuidarem de seus filhos. Então, nesses casos, o governo também decretou que 2/3 dos salários vão ser pagos para que essas pessoas fiquem em casa cuidando dos seus filhos. E também lançou-se um auxílio para o trabalhador, é um auxílio de 438 euros para todos os trabalhadores portugueses afetados por essa crise aí do corona. E, inclusive, no Brasil são cerca de R$ 2.500, inclusive conta aqueles que recebem recibo verde, ou seja, aqueles que não têm contrato de trabalho. Mas é importante salientar que muitos dos imigrantes brasileiros não se encontram nessa categoria porque são trabalhadores ilegais, que não têm visto, que não têm nenhuma, enfim, jurisdição sobre eles. E que agora vão ter muita dificuldade que agora vão ter muita dificuldade caso queiram voltar ao Brasil, porque, de fato, as fronteiras foram fechadas. Exatamente. Aeroportos foram fechados. Exatamente. E tem acontecido, tem recebido as ONGs aqui, inclusive a Embaixada do Brasil recebeu pedidos de ajuda de brasileiros que ficaram presos aqui em Portugal, que não conseguiram voltar para Portugal. Muitos deles são turistas, outros, há diversos casos diferentes, né? A imigração aqui de brasileiros é gigantesca, tanto turismo, enfim, há muitos brasileiros aqui o tempo todo. E, portanto, muitos brasileiros ficaram presos no aeroporto aqui de Lisboa, sem saber o que fazer, sem ter dinheiro para, inclusive, pagar um hotel, ou seja, lá o que for. E parece que o governo brasileiro finalmente tomou uma medida, que foi com a Companhia Azul, e a empresa Azul vai fazer esse voo de translado aí entre Portugal e Brasil. Mas é bom ficar atento, né? Porque são muitos pedidos de ajuda e nem todos eles são computados, né? Sim. E então certas medidas foram tomadas, como, por exemplo, a Casa do Brasil de Lisboa e a plataforma Geni têm acolhido pedidos de ajuda de imigrantes, né? A plataforma Geni é organizada por um coletivo de mulheres aqui de Portugal, chamado Coletivo Geni, e esse coletivo tem acolhido mulheres imigrantes que busquem e 3 eixos principais de ajuda eles oferecem, que é a ajuda psicológica, a ajuda de bens e utensílios e a ajuda dos direitos trabalhistas que essas mulheres tenham direito aqui em Portugal. Eu acho importante que isso seja visto aí no Brasil, porque no Brasil a gente tem um governo em que desrespeita todos os dias os direitos dos trabalhadores, então acho que tem que se tomar muito cuidado com as medidas de exceção aí aplicadas no Brasil, como foram ditas nas falas anteriores, e ficar muito atento. Mas é importante que as pessoas levem a sério o coronavírus, é importante que as pessoas entendam que isso é uma pandemia global e que medidas drásticas precisam ser adotadas, mas que elas podem colocar, dependendo do governo em que tenham, elas podem colocar a democracia em risco. Claro. Então é bom ficar no Brasil muito atento. Bruno Falsi, direto de Lisboa, Portugal, relatando um pouco sobre as medidas tomadas pelo governo em Portugal, que de fato são muito diferentes das que a gente tem visto aqui pelo Brasil. Bruno, muito obrigada pela participação, um abraço para você. Obrigado, Thalita, e força ao povo brasileiro, e espero que todos nós superemos essa crise juntos. É isso. Obrigada, até mais, até a próxima.